O Evangelho de hoje nos trouxe para o miolo do Evangelho, né? Do ensino de Jesus Cristo. É o paralelo ao Sermão da Montanha no Evangelho de Lucas, né? Para Mateus, esse discurso se deu no alto da montanha. Para Lucas, se dá na planície. Mas é o mesmo discurso do comportamento cristão. Amar os inimigos é uma coisa... E isso me leva ao que eu quero tratar com vocês hoje de manhã, que é um breve apanhado sobre a missão de Jesus Cristo, porque é a nossa missão. A missão de Jesus Cristo é a nossa missão. Nós somos a continuidade da missão de Jesus Cristo no processo de estabelecer seu reino nesse mundo. E eu quero considerar alguns pontos. Grosso modo, Jesus Cristo fazia duas coisas na sua missão. Grosso modo, ele pregava e realizava milagres. Jesus Cristo não escreveu nada, não construiu nenhuma obra assistencial, não fundou nenhum partido político, não criou uma corrente filosófica. Ele pregava e realizava milagres. É isso que ele fazia. E foi para isso que ele veio. E fez dessa missão a nossa missão. Ele também nos enviou para pregar e realizar milagres, e manifestar sinais, e realizar os sinais. Só isso. E a partir disso, o reino se estabelece. Então, é uma estratégia, uma tática extremamente simples. Pregava e realizava sinais. Nós somos chamados a pregar e realizar sinais. Então nós temos que perguntar, primeiro, o que Jesus Cristo pregava? Vamos tomar aí o Evangelho de Mateus, ou o Evangelho de Marcos, vamos pegar como o Evangelho de Mateus. Também encontramos o Evangelho de Marcos. Logo no começo da pregação de Jesus Cristo, capítulo 4, versículo 17. Logo depois, quando Jesus tinha sido preso, quando soube que João tinha sido preso, Jesus retirou-se para Galiléia e foi morar em Cafarnaum e tal. A partir de então, versículo 17, começa o ministério de Jesus Cristo. A partir de então, Jesus começou a anunciar: convertei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Aqui nós temos as duas coisas. O que ele começou a fazer? Anunciar, a pregar. E o que ele prega? Conversão. Essa é a missão inicial de Jesus Cristo: pregar a conversão para o reino de Deus. E é o que nós devemos fazer. Eu fico pensando que, entre tantas coisas que Jesus Cristo podia ter pensado e começado a sua pregação, existiam muitos assuntos. A situação dos judeus em relação aos romanos era uma situação de dominação, havia pobreza, havia descaracterização nacional, haviam partidos políticos radicais, os zelotas, os fariseus, os saduceus. Existia uma situação bastante complexa, a desvalorização da mulher, né? A discriminação dos enfermos, dos leprosos. Então havia uma situação complexa, extremamente complicada, e Jesus Cristo começa a sua pregação falando: convertei-vos. Por quê? Porque isso é o mais importante. Porque se nós podemos resumir a exigência do Evangelho, ou resumir o Evangelho, e a sua exigência é a conversão. É claro que a partir da conversão, Jesus Cristo vai mostrar converter-se a quê? E ele fala: isso é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É a vivência do Evangelho. É viver conforme os valores e os critérios do Evangelho que ele anuncia. E hoje nós escutamos na missa: amar os inimigos, fazer o bem a quem no nosso conceito não merece, emprestar sem esperar receber de volta. Quer dizer, a completa abertura ao amor ao irmão,
E, inclusive, ele vai falando claramente isso, né? Se você cumprimenta quem te cumprimenta, que vantagem você tem? Isso aí os pagãos também fazem. Se você faz o bem para quem te faz bem, que vantagem você tem? Isso aí os pagãos também fazem. Se você empresta quem vai te pagar com juros, que vantagem você tem? Isso aí também os pagãos fazem. Então, falando, existe uma diferença. Aqueles que vivem no reino não são assim. E aqueles que não vivem no reino são assim. E agora, para passar do não reino para o reino, você tem que se converter. Não existe outro caminho. E talvez seja essa a grande dificuldade. Porque a conversão, a mudança de mentalidade, é uma coisa muito complicada. Acabei de engolir um mosquitinho. Essa é a penitência. Deixa eu acabar de passar na garganta. Mas essa é a grande dificuldade, a mudança de mentalidade. Obrigado. Tá doido, né? Então, voltando. Essa é a grande dificuldade, você mudar a mentalidade, mudar a maneira de pensar, mudar os seus critérios, os seus valores. E isso é a grande dificuldade que nós temos, porque nós somos tão aferrados às nossas ideias, ao jeito que nós somos, que conversão se torna muitas vezes impossível. A gente quer fazer as coisas não do jeito de Jesus Cristo, queremos fazer as coisas do nosso jeito. E a conversão é uma ruptura radical com aquilo que não é do reino. Que não é do reino. Por isso que acompanha, algumas traduções, acompanham outras expressões junto com conversão. Arrependimento, fazer penitência. Porque, de fato, se você vai se converter, se você aceita essa proposta de Jesus Cristo, a conversão, você tem que se arrepender dos seus erros. Portanto, a conversão implica num arrependimento de nossos pecados. Porque se eu vou me converter, ou seja, se eu aceito a proposta de Jesus Cristo para mudar os meus critérios, para mudar os meus valores, eu sou obrigado a reconhecer aqueles que não são os valores do reino em minha vida e me arrepender deles. E as coisas começam a complicar exatamente por causa disso. É uma mensagem curta e não exige explicação. Jesus Cristo não explica nada. Ele fala, olha, é necessário se converter para dar entrada ao reino, ou para entrar no reino, ou para que o reino se estabeleça. O reino são os valores do Evangelho. E isso vocês escolhem. Isso é a escolha nossa. Então, você quer os valores do reino? Ah, sim, então se converta. É uma proposta. Porque o que Jesus Cristo faz não é uma imposição, é uma proposta de vida nova. E essa vida nova é inaugurada em nós pelo processo de conversão. O nosso trabalho missionário não é tentar convencer as pessoas. O nosso trabalho missionário é fazer a proposição do Evangelho, a conversão e o reino. E as pessoas vão responder a isso com a sua liberdade. Porque nós não podemos tirar a liberdade das pessoas. Então, a primeira coisa, a conversão, a mudança radical de mentalidade, a mudança de paradigmas. E isso é uma exigência porque Jesus Cristo veio trazer o vinho novo, e o vinho novo exige odres novos. Você não pode emendar um pano velho com um pano novo. O que Jesus Cristo está trazendo é algo novo. Portanto, exige uma postura nova. E essa postura nova se dá através da conversão. Não existe o caminho mais claro do que esse. E o que é essa conversão, essa ruptura radical de paradigmas, essa ruptura de mentalidade? São Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, para mim é o texto mais completo a respeito de conversão, a gente pode tomar. Romanos 12, a
partir do versículo 2, São Paulo fala assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, a saber, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Aqui está uma definição bastante clara do que é essa conversão que Jesus Cristo propõe. Essa conversão é, em primeiro lugar, não se conformar com o mundo. E aqui eu estou falando da conformação, aceitar, tomar a forma do mundo. E aqui o mundo não é o mundo da criação, aqui é o mundo cultural, o mundo vivencial. Aqui que nós somos influenciados. Nós somos bombardeados todos os dias por conceitos equivocados a respeito da vida. Todos os dias. Todos os dias contam para a gente um monte de mentira. Todos os dias. E essas mentiras vão acabando formando a nossa maneira de viver. Quem disse que o Corinthians é o melhor time do mundo? É uma mentira. E tem um tanto de gente que é convencida disso. A conversão significa mudar essa mentalidade. Eu estou brincando, mas veja como é difícil. Veja como é difícil. O sujeito deixar de ser um palmeirense para se tornar um corintiano. Por que essa pessoa se tornou palmeirense? Você tem os seus valores, mas se há uma proposição, a conversão é sair dessa situação para essa outra situação. Agora, o que criou essa situação é um conjunto de coisas que foram se tornando verdade na nossa vida. E Jesus Cristo vem falar assim: você tem que sair disso para virar isso. Aí é fácil? Não. Você tem a família, você tem a cultura, você tem a sua formação acadêmica, você tem o seu ambiente de trabalho, você tem, que é o mundo. Que funciona a partir de quê? Funciona a partir de alguns valores, de alguns critérios. E esses valores e critérios começam a ser os valores e critérios de nossa vida. E aí Jesus Cristo fala: esses critérios que o mundo propõe, se não for no viés, se não for na ótica do Evangelho, não tem valor. Então a riqueza não tem valor se não for na ótica do Evangelho, da partilha, da justiça, da solidariedade. Por isso, bem-aventurados os pobres. Aí você vai mudar da riqueza para a pobreza. Então, a conversão que São Paulo está falando é exatamente isso. Não nos conformar com o mundo, porque nós vivemos a partir de outros valores. É claro que nós temos que lutar pelos valores sociais, por exemplo, né? Vamos lutar aí contra o aborto, contra a ideologia de gênero, que são valores que o mundo está começando a propor, o homossexualismo, que o mundo está começando a propor e propõe como valores de edificação da sociedade, de nossa cultura. E Jesus Cristo fala conversão. Então nós não podemos viver conforme esses valores. Aí nós temos que lutar para que isso não vire lei, tá? Mas se virar lei, isso para nós não tem nenhum valor, porque nós não vamos viver a partir desses critérios. O problema não é você estabelecer uma lei, o problema é você estabelecer o seu valor. Por isso São Paulo vai falar: olha, se você é escravo, se você não é escravo, se você é gentil, se você não é gentil, se você é judeu, se você não é judeu, isso aí não tem importância nenhuma. O que vale é ser nova criatura em Cristo. Se você é escravo, não tem problema nenhum, porque essa relação de escravidão não é a relação que você deve ter com Deus, porque o que vale é essa relação com Deus. Então, escravos ou livres, o que interessa é que nós em Cristo somos novas criaturas. Isso é o que interessa. Essa é uma mudança de valores, é uma mudança de critérios. Por isso São Paulo fala que a conversão é, primeiro, não nos conformar com o mundo, não viver conforme os valores do mundo. E São João vai falar que aquilo que está no mundo, nesse sentido de criação do homem, no pecado, não é de Deus. E quem ama o mundo não ama a Deus. São João vai completar isso. Então não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos. Mudança. E como é que acontece essa mudança? Pela renovação de nossa maneira de pensar e julgar.
Portanto, pela mudança de nossa mentalidade. E essa mentalidade é contrária à mudança no mundo, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus. Então, é a partir desses critérios novos que nós vamos julgar as coisas. Aí nós vimos no Evangelho de hoje. Jesus Cristo fala o quê? Amai vossos inimigos. Qual que é o critério do mundo? Matem vossos inimigos. Esse é o critério do mundo. Jesus Cristo fala, muda. Agora não é isso. Agora é, em vez de odiar e vingar-se dos seus inimigos, você vai amar os seus inimigos. Evangelho de hoje. Aí para o capitalista, você empresta seu dinheiro a juros e exige avalistas e garantias. E se alguém pede dinheiro é porque precisa. Então o que você vai fazer? Esse é o critério do mundo. O que você vai fazer? Você vai emprestar sem pedir garantias, nem cobrar juros e nem esperar que ele pague. É fácil? Vocês estão começando a entender o que é conversão? Não é simplesmente a mudança de hábitos sociais, ou deixar de fazer algumas coisas que por si mesmas são equivocadas. Eu me converti porque eu não bato mais na minha mãe, só no meu pai. A violência continua sendo um valor. E é a partir dessa mudança de mentalidade, que nós vamos começar a distinguir o que é vontade de Deus. E o que é vontade de Deus? O que é bom? O que é bom? Bom é o bem que se faz para o outro. Quando aquele jovem procurou Jesus Cristo, falou, bom mestre, e Jesus Cristo falou assim, bom, só Deus. Por que Deus é bom? Porque Ele faz o sol nascer para os bons e para os maus, faz chover na horta dos ímpios e dos crentes, porque Deus não faz acepção das pessoas para fazer o bem a essas pessoas. Então, qual que é a vontade de Deus? Fazer o bem a qualquer um. Essa é a vontade de Deus. Não só aqueles, é o Evangelho de hoje, volto a falar dele de novo. O que agrada, é da vontade de Deus, o que lhe agrada. O que agrada a Deus? A Sagrada Escritura diz um coração contrito e humilde. O que agrada a Deus? É essa vida santa, essa vida contrita. Né? E o que é perfeito é aquilo que é santo. E o que é santo? Né? São Lucas, hoje no Evangelho, dá um parâmetro. Sede misericordiosos como Deus é misericordioso. É o parâmetro da perfeição. Ser misericordioso como Deus é misericordioso. A conversão que Jesus Cristo propõe é essa conversão, essa mudança radical de mentalidade, de paradigmas, de critérios, uma ruptura existencial com aquilo que até então era o critério de nossa vida, para adquirir um novo critério de vida. Essa passagem. Aí em algumas traduções fala sobre fé e conversão, mas um supõe o outro. A fé supõe a conversão e a conversão supõe a fé. Você se converte pela fé e você tem fé por causa da sua conversão. Então as duas coisas andam juntas. Sendo que nessa conversão após Jesus Cristo, o objeto da conversão é Jesus Cristo, é nos voltar para o jeito de Jesus Cristo ser. E procurar viver esses critérios em nossa vida. E quais são esses critérios que são objeto de nossa conversão? É o reino de Deus. Por isso ele fala, aproximou-se o reino de Deus. O reino de Deus é esse conjunto de valores e que deve formar a base de nossa vida e a base de nossa vida em sociedade. Porque o homem é um ser social. E ele vai se organizar a partir de seus critérios e valores.
Então, se nós nos convertermos e começamos a viver os valores do Evangelho, as relações entre nós devem ser baseadas nesses valores novos. E aí, então, o reino de Deus se estabelece. Aí você pode falar que isso é uma utopia, mas não é. Porque é a proposta de Deus para a nossa salvação. Porque a salvação não é só uma coisa de eternidade. A salvação também é um modo de vida aqui. A salvação é o jeito que nós vivemos aqui. Nós não vivemos de maneira salva aqui, quando nós não vivemos a partir dos critérios que nos levou à perdição. Os critérios do pecado. Esse negócio, vamos viver a salvação depois de nossa morte. Nós vamos viver plenamente a nossa salvação depois da morte. Nós temos que viver os valores de salvação nessa vida. E esses valores de salvação que Jesus Cristo nos deu. Jesus Cristo não foi submisso aos valores do mundo, não foi submisso aos valores do mundo que foi construído a partir do pecado. E ele nos propôs exatamente isso, uma nova maneira de viver a partir de outros critérios. E na medida que a gente vive esses outros critérios, o reino de Deus se estabelece entre nós. E esses outros critérios são fundamentalmente a vontade de Deus para nós. Há consequências. A conversão nossa gera como consequência o reino de Deus que está entre nós. Por isso que a vida de comunidade é um sinal desse reino. Porque entre nós que somos comunidade, nós temos maiores possibilidades de viver os valores do reino do que fora de uma comunidade. Vai viver esses valores do reino no mundão por aí. Vai oferecer a face direita que a gente bate na esquerda desse mundão aí. Você leva outra, e outra, e outra. Embora você seja obrigado a fazer isso por suas convicções. Na comunidade, talvez não, né? Só ameaça, né? Porque nós já podemos viver um pouco mais isso, porque a comunidade é um sinal do reino. E essa vida nova na conversão é como se fosse um novo nascimento, né? Agora, essa pregação de Jesus Cristo é uma proposta. Jesus Cristo não obriga. Ele propõe, e essa proposta exige de nós uma resposta, que pode ser de engajamento ou não. Pode ser aceitar isso ou não. Isso depende de cada um. Agora nós temos que propor. É nesse sentido que aquela parábola da boa semente se encaixa. Porque o semeador saiu a semear, vocês conhecem essa parábola, Mateus capítulo 13. O semeador saiu a semear. Parte da semente caiu na terra dura, à beira do caminho. Parte da semente caiu no meio das pedras. Parte da semente caiu no meio dos espinheiros. E parte da semente caiu em terra boa, de 30, 60 e 100 de qualidade. Aí Jesus Cristo explica que a semente é a semente é a palavra e que é acolhida ou não. Mas o semeador semeou. O semeador não foi lá e colocou a semente somente na terra boa. O semeador saiu a semear e semeou. Aonde caiu a semente, aonde deve ser acolhida. Se é acolhida no terreno ruim, ela não vai produzir. Se é acolhida num terreno árido, ela vai produzir pouco. Se ela cair num terreno fértil, ela vai produzir muito. Mas não cabe ao semeador escolher a terra. Cabe ao semeador semear a semente. E mais ainda, quando a semente é acolhida, quem faz crescer é o próprio Senhor, não é o semeador. O semeador semeia e vai embora. Quem dá o crescimento é o próprio Deus. Então é uma proposta. Por isso não existe sentido na evangelização nós queremos argumentar, querer convencer, pegar um machado, abrir a cabeça da pessoa e colocar o evangelho em fascículo lá dentro. Não adianta. Porque a resposta é cada um que dá. Agora, se nós lançamos essa palavra com poder, com convicção, com testemunho, você tem grandes chances dessa palavra, desse reino, ser acolhido e levar a pessoa à conversão. Mas é sempre uma proposta. É sempre uma proposta. Porque exige da nossa parte uma resposta livre. O problema é que hoje em dia
quer se pregar o reino sem a conversão. Quer se pregar uma série de valores, mas sem a conversão, sem a mudança de mentalidade. Aí não funciona. O reino só vem pela conversão. Aquilo que Jesus Cristo veio trazer só se efetiva em nosso meio pela conversão. Mas Jesus Cristo pregava e realizava sinais. E eu quero falar de 2 sinais importantes, resultado da missão. Somente 2 sinais. E não são os sinais que a gente logo imagina, né? Milagres, curas, né? Isso também, né? Isso também. E esses sinais, hoje em dia, impressionam, né? E interessante que muitas vezes esses sinais acontecem e não acontece a conversão, né? E as pessoas pedem sinais e nem sempre querem se converter. Eu já contei esse caso, mas eu acho ele emblemático. Nós estávamos no grupo de oração, tínhamos o hábito de, ao final do grupo de oração, rezar pelas pessoas que queriam oração em posição de mãos. E aí uma senhora se aproximou, pediu que eu rezasse pela filha dela. Eu falei assim, rezo sim, não tem problema não. Como é que chama sua filha e qual que é o problema? Não, minha filha está namorando um homem casado. Vai dizer, tá bom, vamos rezar para ela se converter, né? Não, eu quero que o senhor reze para a mulher do homem morrer para ela poder casar com ele. Já começaram a ter algumas ideias por aí? Ela quer o reino, ela quer a conversão. Não, ela quer resolver a vida dela. Quer instrumentalizar Deus. E hoje em dia existem muitas coisas assim. Muita gente quer as coisas de Deus, mas não quer aquilo que Deus pede, aquilo que Deus propõe. Quer o reino sem conversão, quer o bem-estar sem conversão. Não quer a mudança de vida. Quer, na realidade, uma adequação de Deus aos seus princípios. Então, não existe reino sem conversão. E o fundamento da pregação cristã é a conversão. E a gente não escuta mais isso. Como a gente não escuta uma proposta de conversão, o reino também não se estabelece. E não adianta ficar brigando com as coisas que não são do reino, se não se propor a conversão. Quaresma é tempo de conversão e penitência. Quaresma é tempo de penitência e conversão. Conversão e penitência. Arrependei de vossos pecados, fazei penitência, convertei-vos. Essa é a proposta da Quaresma. E se nós fizermos isso, nos convertermos, fazermos penitência, nos arrependermos de nossos pecados, o reino virá. Mas não adianta você falar das necessidades do reino se você não exigir conversão. A metodologia no momento está equivocada. E quais são os sinais que acompanham essa missão? Eu quero falar de 2 sinais que não são esses milagres. O primeiro sinal que dá credibilidade à missão chama-se unidade. Unidade. No Evangelho de João, no capítulo 17, a gente pode ir para lá, que a gente não consegue escapar dele quando fala de unidade. A oração sacerdotal de Jesus Cristo, quando ele consagra os seus para o Pai. A partir do versículo 21, Jesus Cristo fala: que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes dei a glória que tu me destes, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitamente unidos, e o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste como amaste a mim. Esse é o primeiro sinal dos cristãos, a unidade entre nós. Porque a unidade entre nós espelha o próprio Deus, e espelha o amor de Deus por nós. Manifesta como Deus é, unidade de amor. E assim nós devemos ser.
unidade de amor. E isso é o reino. Mas se nós somos brigados, São Paulo fala, se nós nos mordemos e nos batemos, quem que vai acreditar na gente? Quem vai acreditar na gente? A unidade não é só uma questão da ruptura que aconteceu historicamente nos anos 1040, no século XVI, não é só essa quebra de unidade, não, a quebra de unidade é entre nós. Gente, já conversamos sobre isso ontem. Quem participa, né, da penitência dos COSEPAs, CPPs e Companhia Limitada, a gente vê como que nós somos unidos, né? Como que a gente se ama e trabalha unido, né? Como a gente não fala mal um dos outros. Não é só não falar mal, como a gente tem indisposição um com os outros. Por isso que o mundo não crê, ué. Um dos problemas da evangelização dos novos povos, quando a América foi descoberta e começaram a vir para a América os primeiros missionários, e depois, quando bem mais tarde começaram a vir os missionários protestantes também, a grande questão com os índios ou com os que estavam aqui era exatamente isso. Vem uma turma que fala que acredita em Deus e mete o pau nos outros. Vem os outros que falam que acreditam em Deus e mete o pau em vocês. Então, que Deus é esse? Que não consegue fazer com que vocês vivam unidos. Não vou acreditar nesse Deus, não. Por conta disso que surgiu o ecumenismo. O diálogo ecumênico surgiu por causa disso. Porque a desunião dos cristãos causava escândalo no povo pagão que era evangelizado. Por isso começou-se a falar sobre ecumenismo. Porque a falta de unidade entre nós acaba invalidando o Evangelho. E mais ainda, a unidade é uma exigência de santidade. Que sejam um como nós somos um. Deus é santo. Deus é santo. E o sinal dessa unidade de Deus é a santidade. Portanto, para nós realizarmos a nossa vocação à santidade, nós temos que buscar a unidade entre nós. E a unidade é comunhão. Comunhão na diversidade. Nós somos diferentes, temos dons diferentes, temos capacidades diferentes, mas nós podemos ter uma comunhão, complementar o que eu tenho com aquilo que é do outro e vice-versa. Essa comunhão que é promovida pelo Espírito Santo, essa é a unidade, porque eu dei a glória é o Espírito Santo para que sejam um. É o Espírito Santo que realiza essa unidade entre nós, que é o sinal da credibilidade, que é o sinal da credibilidade do reino. Tem um texto que é interessante, que a gente também leia pelo enfoque da unidade, que é em Mateus capítulo 18, que aí isso aborda um pouco a questão dos outros sinais. Mateus capítulo 18, versículo 19. Fala assim: eu vos digo mais isso, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, meu Pai que está nos céus o concederá. Lembram isso aí? Mateus 18, 19. E eu vos digo mais isso, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa, o que é qualquer coisa? Qualquer coisa. Que quiserem pedir a meu Pai, quiserem pedir, meu Pai que está nos céus os concederá. Se dois de nós concordarmos em pedir a ressurreição de alguém, Deus concede. E nem isso a gente consegue. De dois, nós temos um problema sério de comunhão. Nós estamos aí passando necessidade em nossas comunidades. Precisamos que Deus nos ajude. A gente reza e não consegue, por quê? Porque Deus é surdo?
ou porque nós não estamos pedindo em comunhão? Cada um está pedindo por sua própria intenção. Como diz Santo Agostinho, o problema não está na palavra, o problema está em outro lugar. Vocês estão entendendo como é que é importante a comunhão? E como que esse é o grande sinal? Muitas vezes nós estamos aí na missão e pedimos sinais, prodígios, milagres. Isso não acontece porque o nosso coração não está em comunhão. Gente, nós temos dificuldade nas nossas assembleias. O ministro de canto nem sempre está em comunhão com o pregador e nem sempre está em comunhão com o desanimador. Nem sempre. Você percebe? Você chega para pregar uma assembleia de oração. O ministério já está lá sapecando a coisa. Nem pergunta para você o que você vai pregar. Nem pergunta. Já canta, já reza o que ele quer rezar. Aí vem o pregador e prega aquilo que ele quer pregar. Aí vem o repregador e reprega aquilo que ele quer repregar. Aí vem o ministro de louvor e louva aquilo que ele quer louvar. Nós somos todos totalmente fracionados. Agora é a minha vez, agora é a vez louvor, agora é a vez não sei o quê. Mas... E como é que a gente quer ter resultado? Por acaso os pregadores da Assembleia, o ministro de canto já chegou para você e perguntou o que o senhor vai pregar hoje? Os meninos aqui eu estou ensaiando direitinho, treinando direitinho, eles me perguntam. Pergunta para vocês? Raramente, né? Normalmente o ministério já chega em cima da hora, a coisa já está acontecendo, está chegando, liga aí, a coisa está chegando. Estou falando de algumas coisas, né? Por exemplo, você tem uma formação. A formação, qual que é o centro da formação? O foco da formação? A formação. Portanto, é aquele que vai falar os seus 30, 40 minutos, que formação não pode passar disso, porque senão enche o saco, né? Então, a formação. Aí vem o ministério. Você tem 1h30 para dar a formação. O ministério come 40 minutos de cantoria e sacode à direita, sacode à esquerda, sacode para frente, sacode para trás, e aí esgota fisicamente, emocionalmente a assembleia e depois sorta para o coitado do pregador que vai dar a formação. Ele não pensa no que ele tem que estar fazendo, ele tem que estar a serviço da formação, e não o contrário. Mas eu estou falando de um dos ministérios. E tem outros ministérios, o pregador que acha que a assembleia é só dele, que não tem mais nenhum outro ministério funcionando, então ele tem 40 minutos para falar, mas como ele está inspirado, ele fala 1h10. Isso chama-se o quê? Falta de unidade. Nós não sabemos como conjugar os diversos ministérios e carismas. Nós não concordamos entre dois. Então os sinais não acontecem. Aí como é que vão acontecer curas, milagres, se cada um está puxando a sardinha para o seu próprio lado? E fica aquele sentimento, né? Enquanto o ministério está andando e o cara que vai pregar vê que o tempo vai passando, ele começa a ficar com raiva do ministério. Estou mentindo? Não fica, raiva é mais pesado, né? Mas começa a ficar incomodado que o ministério não para, eu tenho que pregar a minha pregação, eu preparei a minha pregação, e já acabou. A unidade já foi para o espaço 300 lá. E o contrário também, o coordenador do grupo, esse sujeito não para, eu tenho que dar os avisos, eu tenho que fazer não sei o quê, eu não estou pensando o que está acontecendo, estou pensando, como é que você quer milagre, cura? Dois não concordam? Dois. Vocês estão entendendo a aplicação prática desse negócio de unidade?
Por isso que a unidade é sinal. É sinal. Aqueles que estão ali vendo a unidade entre nós vão crer. Vão crer. Nós não abrimos mão de nossos projetos para o projeto comum. Aí nós viramos autoritários. Porque nós queremos impor o que eu penso. Aí eu rompo com o restante. Aí nos tornamos autoritários. Isso tudo vai quebrando a unidade. A nossa missão tem que ser feita na unidade, na comunhão. E a comunhão é a diversidade. A unidade supõe a diversidade. E isso é um sinal fundamental para que creiam. Para que creiam. Mas se nós nos brigamos, se nós nos mordemos, nos escoiciamos, como diz São Paulo, quem vai acreditar em nós? E que sinais vão acontecer? Segundo sinal importante da missão. Se perguntarmos qual é o maior sinal da missão, seria esse. Seria unidade, mas seria esse, mais do que a unidade. O maior sinal da missão é o amor. Esse é o maior sinal. Porque Deus age motivado pelo amor, porque Deus é amor. Porque Deus é amor. O maior sinal que a gente pode dar na missão, no exercício da missão, é o amor que nós temos pela missão e pelas pessoas que são objeto da missão, os destinatários da missão. Não pode ser por outro motivo, tem que ser por amor. São Paulo, quando começa a falar sobre os carismas, ele para a conversa sobre os carismas e escreve um capítulo inteiro sobre o amor, antes de dar continuidade ao assunto dos carismas. No capítulo 12, ele começa a falar sobre os carismas, fala sobre a unidade do corpo e a importância de todos no corpo. Aí, como ele para o assunto, fala assim, eu vou falar sobre uma coisa mais importante. Aí fala sobre o amor, capítulo 13, aí ele termina de falar sobre o amor, ele fala assim, bom, agora eu vou continuar os carismas. Aí começa novamente o capítulo 14, falar sobre o dom de línguas, dom de profecia, e elenca uma outra série de dons de governo, etc e tal, que são carismas também. E termina o assunto dos carismas ali, mas ele coloca no meio do assunto dos carismas, que são sinais de Deus, o principal sinal, o amor. É o amor. E se não for por amor, a nossa atividade não tem valor algum. Se eu der meu corpo a chamas e não tiver amor, se eu der meus bens aos pobres e não tiver amor, se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, portanto, sinal é o amor. Tertuliano, no começo da história da igreja, falava sobre isso. Falava, vejam como se amam. Vejam como se amam. E isso convencia. E isso que convencia. Nós conhecemos essa história do Vantuan, Santo Vantuan, aquele cardeal, né, feito cardeal depois, que ficou preso anos com os comunistas, que era torturado pela manhã e na parte da tarde ele ensinava francês para o seu torturador. De manhã o cara o torturava com choques, afogamentos, etc. e tal. E de tarde esse sujeito que o torturava recebia dele aulas de francês, porque é a segunda língua naquela região da Coreia, do Vietnã, a segunda língua é francês, porque foi uma região colonizada pelos franceses e dominada pelos franceses até 1950, na Guerra da Coreia. São franceses. E a promoção no serviço se dá por uma segunda língua, e a segunda língua é o francês. Então, para beneficiar o seu torturador, ele ensinava francês para o torturador. O cara torturava ele de manhã, de tarde recebia aula de francês de Vantuan. Aí o torturador perguntou para ele, eu torturei você hoje de manhã, por que você me beneficia?
por que você me ensina essas coisas para eu melhorar de vida? E ele respondeu: porque eu te amo. E aí eram obrigados a trocar de torturador de mês em mês, porque os caras começavam a se converter. Amor. São Paulo fala que a sua vida é impelida pelo amor. Inclusive é o lema de Dom Ricardo na segunda carta aos Coríntios. Olha só que bonito. A segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Capítulo 5. Versículo 14. Esse aí é o lema do Dom Ricardo. O amor de Cristo nos impele, ou nos constrange em algumas traduções, nos obriga em outras traduções. É o amor. Esse amor que nos foi revelado em Jesus Cristo. Portanto, é o amor de Cristo que nós devemos amar uns aos outros. E o Evangelho de hoje fala sobre isso. Esse é o grande sinal. O Papa Paulo VI falava que não existe um ato maior de amor do que anunciar o Evangelho a quem precisa de salvação. E isso deve ser feito por amor e não por obrigação. Por amor, porque o amor nos obriga. Vamos falar pela obrigação do amor. Esse é o principal sinal. Por que é o principal sinal? Porque esse é o principal dom que Deus nos dá para evangelizar. Se Deus nos deu o Espírito Santo para evangelizar, e o Espírito Santo é o amor de Deus Pai e Deus Filho, então se é o Espírito Santo, o amor de Deus derramado em nossos corações, então o maior dom para a evangelização é o amor. Porque o Espírito Santo é amor. Portanto, sem amor verdadeiro não existe a verdadeira missão, a verdadeira evangelização. O que impeliu Jesus Cristo? Por que Jesus Cristo assumiu a natureza humana, em tudo menos no pecado? Por que Jesus Cristo submeteu a cruz pela obediência? O que está por trás disso? Está o amor. E por isso ele revela o amor que Deus tem por nós. Porque Deus não levou em consideração nossos pecados, mas porque amou o mundo, nos deu o seu Filho. Por isso o principal sinal que existe em Jesus Cristo, mais do que as curas, mais do que a expulsação dos diabos, mais do que os milagres, muito mais do que isso, o principal sinal de Jesus Cristo na terra é o amor. E o amor escandaliza. O amor escandaliza. O amor é a potência de Deus. A palavra carismata, é o amor, a graça em ação. Por isso o amor é o motor, o critério, o valor de toda a ação evangélica, de toda a missão. Então, Jesus Cristo pregava, anunciava o reino pela conversão. E os dois sinais que autenticam esse anúncio é a unidade e o amor. O resto é decorrência disso. Nós estamos iniciando aí nosso ano missionário, então que a gente leve em consideração isso. A unidade, nós somos muitos, nossas comunidades são diversas, são diversificadas, então nós temos que ter a unidade, que é a comunhão do diverso, expressar a comunhão entre nós, e o amor, que acaba realizando essa comunhão. Aí nós vamos ser acreditados. Mas se nós nos brigarmos, se nós não tivermos amor, não adianta a gente fazer missão, que nós não vamos convencer ninguém. Fala aí para o seu irmão: eu preciso de você.
Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos um dos outros e precisamos porque o amor é resultado dessa nossa comunhão. Eu falava isso nos encontros Moisés esse ano, que aqui nós temos um perfil, na carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, nós temos um perfil extraordinário de um missionário, de um evangelizador, que produz efeito, que é sinal. Nós temos aqui um retrato fantástico, que está no capítulo 13, no versículo 6, a partir do versículo 4. E que alguns já escutaram, mas é sempre interessante, né? Aqui é um retrato de como o evangelizador, o missionário deve ser. Né? Você é só trocar essa palavra. Aí está escrito no versículo 4, no capítulo 13 do 1 Coríntios, né? O amor é paciente, é benfazejo, né? A gente pode falar assim, ó, o missionário é paciente, é bondoso, não é invejoso, não é presunçoso, nem se enche de orgulho. O bom missionário nada faz de vergonhoso, não é interesseiro, não se encoleriza, não leva em conta o mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas fica alegre com a verdade. O bom missionário desculpa tudo, crê tudo, espera tudo, suporta tudo. Você se enquadra aí? Se não se enquadra, se enquadre. Aí você vai ver sinais, milagres, prodígios. Aí você vai ver isso tudo. Mas como chegar a isso? Conversão. Conversão. Nós é que complicamos as coisas, não é verdade? Isso é obra do Espírito Santo em nossa vida. Nós sozinhos não podemos fazer isso. Sozinhos nós não conseguimos determinar um segundo a mais em nossa vida. Não conseguimos determinar que fio de cabelo vai cair de nossa cabeça, nem que folha da árvore vai cair. Nós precisamos de Deus, precisamos do Espírito Santo. A conversão é graça também, graça acolhida em nosso coração, na liberdade do nosso coração. Sozinho nós não podemos mais fazer as coisas. Precisamos do Espírito Santo. E nessa manhã nós queremos pedir mais uma vez o Espírito Santo. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo como aqueles apóstolos e discípulos ficaram naquele dia.